Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos nesta noite e lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Então, uma boa noite para todos nós. Ao nos debruçarmos sobre a obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, intitulada Palavras de Vida Eterna, lá encontramos um manancial riquíssimo de aconselhamentos para esse viver que deve ser pautado no Evangelho de Jesus. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: os ensinos de Jesus se caracterizam especialmente pela perenidade. Ao atravessarem quase 20 séculos, mantendo-se atuais e possíveis de aplicação. Pautar a existência terrena nesse ensino requer vontade e decisão. Não obstante, a permanente vigilância contra as distrações do mundo material. Em face da gentileza da casa em facultar-me a escolha do tema, optei por conversarmos um pouco sobre algumas palavras do Cristo, assinaladas pelo apóstolo Pedro como sendo de vida eterna. Evidentemente que não teríamos tempo para conversar sobre as 180 palavras que estão na obra Palavras de Vida Eterna, razão pela qual, com a ajuda dos bons espíritos, selecionei 7 palavras para nossa reflexão. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Narra o evangelista: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O contexto dessa passagem assinalada por João está numa reunião que Jesus mantinha ou estava mantendo com seus apóstolos. Ele estava numa reunião mais fechada com eles. Ele havia saído de uma reunião maior em que estavam não apenas os apóstolos, mas outros discípulos. E aí ele vai para uma reunião menor, um petit comité, com um grupo mais próximo a ele. E entre os muitos assuntos conversados, tem um que se refere à volta de Jesus para o plano espiritual, porque ele vai anunciar nessa conversa que ele seria traído, que ele seria crucificado, etc. Bom, para início de conversa, o benfeitor Emmanuel inicia essa obra, Palavra de Vida Eterna, com uma chamada de atenção para todos nós, com um texto intitulado Ante o Divino Mestre. Emmanuel diz assim: Respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome e todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo, mas temos sede das tuas palavras de vida eterna, escoimadas de qualquer suplementação. Olha que interessante. Em que pesem
os ritos e as tradições religiosas que se esforçam em apresentar Jesus consoante seus interesses e crenças, o Emmanuel, no dia 14 de setembro de 1964, assinalou que necessitamos daquele Jesus que estava na frase de Pedro. Pedro que estava preocupado em saber para onde iriam depois da morte do Mestre. Razão da pergunta: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Na realidade, Pedro não está perguntando para onde, mas para quem? Quem vai ficar conosco? Quem vai nos orientar? Não apenas pelo grande amor, pela grande amizade que Pedro tinha por Jesus, e sabendo que ele morreria, que não teriam mais a companhia física dele, a grande preocupação de Pedro era saber, olha, e quem vai nos orientar daqui para frente? Não obstante eles estarem caminhando com o Mestre por 3 anos. Então vamos às 7 palavras selecionadas, com as quais eu espero que nós possamos compreender o sentido da obra e, mais que isso, o sentido da vida de cada um de nós pela aplicação dessas palavras. Primeira palavra, o primeiro passo. Quando Jesus disse: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o, assim também vós a eles, estava assinalando que o nosso primeiro compromisso com Deus e conosco mesmo está assim sintetizado na frase emanuelina. Emmanuel diz assim: não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem: não posso. E instados a auxiliar, respondem muitos: ainda não. Uma tomada de decisão que muitas vezes nós fraquejamos ante ela, quando somos obrigados a servir, a ajudar, a colaborar para com os outros, para com o nosso próximo, e saímos, como se diz no ditado popular, pela tangente, com desculpas que não são nada convincentes e que, de uma certa forma, revelam, se não revelam uma preguiça, revelam pelo menos a nossa miopia em reconhecer a importância de fazer, de prestar ajuda aos outros, de colaborar com os outros. Quantas vezes nós teremos agido assim? Não posso, ainda não, depois, não estou preparado, a minha hora não é essa. Quantas vezes? Por que nós agimos assim? Talvez o quantas vezes não seja nem importante, mas o porquê nós agimos assim. Será que é uma combinação entre inércia e orgulho? Será que podemos dizer que é medo, receio? O nosso querido e saudoso Chico Xavier dizia com muita sabedoria lá na lição 191 da sua obra, o Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado. Chico dizia: a arrogância é um prato cheio para os espíritos das trevas. A criatura arrogante está a um passo de cometer qualquer desatino.
Um minuto de vigilância pode significar séculos de luta. Arrogância é exatamente por não querer colaborar, negar-se. Não, isso não me compete fazer. A segunda palavra é evitando a tentação. No versículo 38 do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, Jesus já havia nos ensinado dizendo: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Então, o nosso querido Emmanuel, refletindo sobre essa assertiva, decreta, diz o Emmanuel: vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno. Não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Olha que interessante. Vigiar os sentimentos, os pensamentos, as palavras, as obras. Com relativa facilidade, nós caímos em tentação e erramos. No dizer dos católicos, nós pecamos. Nós temos que estar permanentemente vigilantes. Eu lembro que no ano de 1973, eu perguntei ao padre Paolo, um padre italiano que trabalhava numa aldeia ticuna, às margens do rio Solimões, lá no Amazonas. Eu perguntei: padre, o que é pecado? E ele, muito serenamente, respondeu de forma segura e objetiva: pecado é a negociação mal sucedida com a tentação. Confesso que eu passei a noite daquele dia sem conseguir dormir, com a resposta do padre remoendo os meus pensamentos. Mas eu aprendi que o nosso esforço diário deve ser de combater as tentações que nos visitam na forma de auditoras, fazendo uma auditoria mesmo, para verificar quantas anda o nosso progresso espiritual, especialmente entre nós espíritas, versados no conhecimento da doutrina, pelo menos na teoria. Permanentemente nós somos tentados em muitas coisas. E eu, depois da resposta do padre, eu entendi exatamente esse aspecto da auditoria que a tentação faz no nosso conhecimento, no nosso estar cristão, mais especialmente cristão espírita. Na sua terceira epístola, João afirma: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E olha que interessante. Observe que o evangelista não classifica o mal como quem não é de Deus. Ele diz que quem faz o bem é de Deus. Ele não classifica quem faz o mal como sendo alguém que não é de Deus. Mas ele diz: não tem visto a Deus. Ou seja,
tem se afastado de Deus, ainda que temporariamente. Tem se afastado das leis divinas. Mas como o filho pródigo, é possível regressar à senda divina. É um querer, é uma vontade. Talvez as coisas da vida, especialmente da vida material, as seduções, as tentações da vida material, nos convidem a trafegar nas vias das facilidades, das futilidades, das coisas de menor importância, esquecendo do grande compromisso que devemos ter com o nosso progresso espiritual. A terceira palavra escolhida foi perante Jesus. O Emmanuel agora vai analisar os versículos 21 e 22 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Quando o mestre, ceando com os apóstolos, afirmou enquanto comiam, dizendo o seguinte: "É verdade vos digo que um de vós me trairá." E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: "Porventura sou eu, Senhor?" E eu fico imaginando a grande preocupação dos discípulos quando Jesus disse isso. E anuncia para o colégio apostólico que vai ser traído por um daqueles que está sentado com ele ali à mesa. E claro que a reação não poderia ser diferente. Senhor, você é o traidor? Jesus estava usando da faculdade da presciência. E a esse respeito, Emmanuel faz o seguinte comentário: "E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-la em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Por quê? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Porque a venda de Jesus por 30 moedas, na minha opinião, é simbólica. Que o que está por trás da lição é a negação dos ensinos de Jesus, da extensa pauta de amor que ele deixou para todos nós em tudo aquilo que dizia e fazia. E nós negamos Jesus nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Negar Jesus significa não pautar a existência no seu evangelho de amor e libertação, como sempre digo. Aí você pode perguntar: e por que nós negamos? Negamos por maldade? Claro que não. Não, não é por maldade. Você pode perguntar: é por negligência? Talvez. É por distração? Quem sabe? Porque a regrinha é uma só: orai, vigiai e orai. E nesse capítulo, desta palavra perante Jesus, o Emmanuel finaliza esse capítulo de forma brilhante. Na minha percepção, ele diz: na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo,
perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Olha que interessante. Esse Emmanuel é muito perspicaz. Porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Emmanuel sugerindo que nós nos façamos esta pergunta. Como eu disse anteriormente, nas coisas mais simples da vida, muitas vezes nós negamos Jesus. Negamos Jesus com a impaciência, com a intemperança, com a preguiça, com o comodismo, com a inércia, fazendo pouco caso do sofrimento alheio, não estudando a obra de Jesus, o seu Evangelho, na condição de espírita, não estudando os postulados da doutrina espírita. A quarta palavra é fé e obras. Agora, o benfeitor de Chico, Emmanuel, vai examinar o versículo 17 da Epístola de Tiago, em que se lê: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Me lembro que tem uma frase do Chico sobre isso, que diz que a fé é mais ou menos como um vaso com flores artificiais no centro de uma mesa. Flor de plástico. Não tem vida. Aí o Emmanuel vai esclarecer esse versículo da Epístola de Tiago, dizendo assim: não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Olha aí. Culto externo. Lembre lá da passagem que Jesus fala do sepulcro caiado. Emmanuel diz: conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Olha que interessante. É por isso que a fé e as obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Não tem como eu manter esta relação com a vida superior se não for através da fé e da realização das obras. Por isso que ele chama a atenção para que a gente não fique preso aos aspectos do culto externo da religião. Mas a nossa religiosidade interna, de modificação da nossa forma de pensar, de falar, de agir, do nosso sentir. Ele prossegue dizendo: nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Ele desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Como é que eu vou querer imitar Jesus? Primeiro, sem conhecer a forma pela qual ele agia. E que eu não posso ficar exclusivamente preso às narrativas evangélicas, dos evangelhos sinóticos, aprovados aí pela igreja. Eu tenho que ir muito mais além. E neste aspecto, a doutrina dos espíritos nos oferece, através de inúmeras, milhares de obras mediúnicas, muito ensinamento sobre o dia a dia de Jesus. Aliás, na minha modesta opinião, quem melhor descreve as particularidades de Jesus, as coisas mínimas do dia a dia de Jesus, é Humberto de Campos.
não por acaso denominado o repórter do plano espiritual. E quem melhor reflete todas as verdades evangélicas de Jesus, sem sombra de dúvida, é o querido Emmanuel, contemporâneo de Jesus, não é? Na pele do senador Públio Lentulus. Quinta palavra, na palavra e na ação. Agora o Emmanuel vai comentar o versículo 17 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. O Paulo disse assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja, na reflexão anterior da quarta palavra, fé e obras, aparece de novo essa questão importantíssima, que é a ação. E aqui Paulo está dizendo aos Colossenses que tudo que for feito, que se faça em nome do Senhor Jesus. E aí o Emmanuel, comentando sobre esta fala de Paulo aos Colossenses, diz assim: Dizes-te cristão? Declaras-te seguidor de Jesus? Afirmas-te cultor do Evangelho? Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Olha que interessante. Tudo que dizemos, tudo que fazemos, reflete o nosso interior. O nosso interior. Agora, esta reflexão é uma reflexão do próprio Cristo, do próprio Jesus. É uma reflexão que está alinhada aos ensinamentos do Cristo. O Emmanuel segue dizendo: o coração inspira o cérebro. O cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia. A ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Veja, o Emmanuel não diz como Ele, mas com Ele. Tudo o que fizermos, nós precisamos sempre estar alinhados a esse Evangelho, à vontade divina, para que não haja dúvida em relação àquilo que queremos realizar. Há uma grande diferença entre conhecer, ler, estudar, sentir e viver os ensinamentos de Jesus. Com Jesus, nós conhecemos a verdade que liberta. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a verdade, conta-nos lá o Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 2 da obra Pelos Caminhos de Jesus, uma obra belíssima. Esse capítulo 2 é intitulado A Grande Luz. Então, Amélia, comentando sobre essa grande luz, ela diz: conforme Jesus nos fala, a grande luz é o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem e a transformação pessoal para melhor, com incessante esforço de superação das imperfeições, a busca da vida eterna, a saúde integral. Olha que interessante. Contemplando aí 3 coisas importantes: a
superação das imperfeições. Portanto, na perspectiva espiritual, a busca da vida eterna também na perspectiva espiritual e a saúde integral na perspectiva física. Sim, porque nós precisamos ser pessoas saudáveis fisicamente para sermos mais saudáveis ainda espiritualmente. E ela coloca os 3 elementos importantes: o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação do bem e a transformação pessoal para melhor. Nós não podemos ser o mesmo durante 2 dias seguidos. Nós precisamos sempre ser melhores. Porque, como diz a benfeitora espiritual vovó Alice, tudo que nós não temos mais é tempo. 6ª palavra, melhorando sempre. Olha que interessante, melhorando sempre. O Emmanuel agora vai refletir sobre o versículo 7 do capítulo 13, também de Paulo, em sua 2ª carta aos Coríntios. Lá na 2ª carta, o versículo diz assim: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo chamava a atenção lá dos Coríntios que o esforço dele, o esforço de Barnabé, que o acompanhava naquele momento, era de que os coríntios não fizessem nenhum mal, mas que não fazer nenhum mal, em realidade, fosse o esforço de fazer o bem. Quando é que o mal acontece? Quando o bem não é executado, não é realizado. Você não precisa engendrar uma ação maligna, uma ação do mal. Basta que você não faça o bem, você, eu e todos nós, para que o mal apareça. O mal é simplesmente a ausência do bem. Então a gente depreende que a gente tem que estar permanentemente na prática do bem, numa prática saudável. E o manual de instrução é o Evangelho de Jesus. Mas o nosso querido Emmanuel, refletindo aí sobre esse versículo da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, vai dizer assim: não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguir de realizar, contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. Muitas vezes nós desistimos porque dizemos: não vai dar certo, olha aí o que está acontecendo, de que adianta? A situação está perdida mesmo. Eu costumo sempre dizer, se o mundo, toda a população mundial, parasse um dia por 2 minutos e elevasse o seu pensamento a Deus com muito fervor, com muita fé, com muita contrição, e pedisse a Deus pelo fim de todos os conflitos entre as nações, as guerras, eu não tenho dúvida de que os conflitos cessariam. Mas era preciso que houvesse o empenho de todos, que ninguém pretextasse qualquer desculpa para justificar a sua não participação nesse esforço. O Emmanuel diz assim, na reflexão sobre esse versículo da Carta aos Coríntios: o Senhor nunca nos solicitou um impossível, nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Olha que interessante. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita.
Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas todos, todos podemos atravessar o cotidiano melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Olha que maravilha. Dignificando a vida em nós, com as nossas mudanças, as nossas transformações, as nossas melhorias, que naturalmente vão espraiar-se em torno de nós. Vão alcançar inicialmente a família e depois no nosso trabalho, na nossa vida social, na casa espírita que nós frequentamos. Nós precisamos ter absoluta convicção de que isso é real. Não temos que imaginar que isso não possa acontecer. Todos podemos atravessar o cotidiano melhorando a vida e dignificando-a. Dar dignidade à existência, isso é importantíssimo para cada um de nós. Dignificando-a em nós e em torno de nós. Não basta ficar, eu estou com vontade de. Realize. Não fique apenas na vontade, realize. Levante aí do sofá do comodismo e vá em frente. A sétima e última palavra que nós escolhemos, Deus te abençoa. Deus te abençoa é a 180ª palavra de vida eterna que está na obra. É um fechamento de ouro que Emmanuel nos oferece, dessa vez, refletindo sobre o versículo 1 do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Novamente ele vai recorrer a Paulo. O que é que está escrito nesse versículo 1 do capítulo 8? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Sem dúvida que é um receituário, né? Receituário de esperança e fortalecimento. E a esse propósito desse versículo também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, reflete o benfeitor Emmanuel dizendo: acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá as energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Olha aí. Por mais que eu saiba que Deus disponibiliza tudo isso para mim, só se efetivará na prestação do serviço ao próximo. Ama ao próximo como a ti mesmo. E aí o Emmanuel vai chamar a atenção dizendo: não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. A todo instante nós temos oportunidades de melhorar, de progredir, de fazer o bem, de prestar o serviço no bem. Se você disse, se eu estiver sozinho, se não tiver ninguém do meu lado, preste o serviço do bem a você mesmo. Melhora a qualidade dos seus pensamentos, melhora a qualidade dos seus sentimentos. Selecione melhor os conteúdos que você ouve, que você lê, que você assiste. Isso tudo são esforços de melhoria
qualitativa na sua vida espiritual. Não alegues fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Em seguida, Emmanuel diz: pela hora do otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, diz Emmanuel, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Olha aqui, que analogia fantástica. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho, as dificuldades que nós temos enfrentado ou vamos enfrentar diariamente na prática do bem. O Emmanuel prossegue dizendo: o homem, às vezes, passa enojado à frente do charco sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. Olha que só, que coisa maravilhosa. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila, na limpeza da consciência, ou seja, nada de pensar bobagem, nada de fazer julgamentos precipitados. Em qualquer dificuldade, diz o Emmanuel, arrima-te, melhor dizendo, arrima-te à confiança, ou seja, faz da confiança o teu arrimo, a tua segurança, trabalhando e servindo com alegria. Não é apenas trabalhar e servir, é com alegria. Na certeza invariável de que Deus te vê e te abençoa. Eu achei fantástico este receituário que Emmanuel faz nessa 7ª palavra que eu escolhi, que é exatamente a última palavra da obra Palavra de Vida Eterna, a 180ª palavra, né? Como eu disse anteriormente, eu considerei um fecho de ouro, um fechamento de ouro que o Emmanuel fez nessa obra, de 180 palavras de vida eterna, das quais extraí 7, um número cabalístico, mas recomendo a leitura da obra. Não a leitura de uma vez só, sentar, pegar o livro e ir da primeira à última folha. Não. Aliás, eu nem recomendo a leitura, recomendo o estudo. Porque em vários momentos você talvez vá precisar ir a outras obras do Emmanuel, ou até de outros espíritos que atuaram através do Chico Xavier, para melhor compreender a lição. Esperando então ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho
da atenção e das boas vibrações dispensadas, e espero que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!